Na aula 3 de termoquímica, vamos ainda falar do ΔH, de entalpia de formação e de seu cálculo. Já falamos nas primeiras aulas que a entalpia é sinônimo de energia para os químicos. É a maneira como chamamos energia quando ela é medida sob pressão constante. Todas as substâncias Toda substância química tem energia dentro dela. Essa energia está nas ligações químicas e também na vibração que os átomos possuem. Olha, a medida da entalpia não dá para se fazer diretamente. Não falamos de entalpia absoluta. Falamos sim da entalpia de formação. Quando nós falamos da entalpia de uma substância, estaremos falando da sua entalpia de formação. Esta é a que você encontrará nas tabelas. É o seguinte: você pega uma substância, ela é formada por elementos químicos. Você pega então esses elementos no seu estado alotrópico mais estável, reage eles para formar a substância que você deseja. A energia envolvida neste processo será chamada entalpia de formação da substância formada. Quando você estiver lidando com uma substância simples, no seu estado alotrópico mais estável, então a entalpia de formação será zero. Fica atento com isso. Energia de formação do O2, oxigênio, é zero. Energia de formação do O3 já não é zero, porque, apesar de ser substância simples, não está no estado alotrópico mais estável do oxigênio. O cálculo do ΔH aparecerá em diversos momentos. Basta que você saiba. Você tem lá uma reação química, reagentes formando produtos. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes vai te dar o ΔH da reação, a variação de entalpia da reação. Temos metano reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. A combustão completa do metano. A reação já está balanceada. Então, vamos aos produtos. Temos 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Então, a entalpia dos produtos da seguinte maneira: uma vez a entalpia do CO2 mais 2 vezes a entalpia da água. O mesmo para os reagentes. Obteremos a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Então, bastará que nós façamos a subtração das entalpias, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, e obteremos menos 891, o ΔH desta reação. Sabemos então que esta reação libera 891 kJ de energia por mol de metano queimado. Na realidade, toda queima é uma reação exotérmica. Toda combustão completa é uma reação exotérmica. As reações exotérmicas liberam calor, as endotérmicas absorvem calor. No ΔH, isso aparece da seguinte maneira: ΔH negativo, reação exotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica. No gráfico das reações, você sempre terá no início a energia dos reagentes, no final a energia dos produtos. Sempre tem uma montanha no meio do caminho. Por quê? Porque para você começar a reação, você precisa da energia adicional chamada energia de ativação. A energia de ativação, uma vez atingida, aí a reação começa, que buscará então a energia dos produtos, que pode ser menor que a dos reagentes ou maior, dependendo do tipo da reação. É muito importante para você que você saiba
que catalisador é um cara que não reage com ninguém, mas ele é capaz de diminuir a energia de ativação. O gráfico com esse catalisador não terá diferença no ΔH, não terá diferença na energia inicial e final. Apenas terá diferença na altura da montanha, ou seja, na energia de ativação. Com o catalisador, vai ser menor a energia de ativação. Então a reação será mais rápida. Vamos ver aqui 3 questões de vestibulares. A primeira, CES Gran Rio. Para quem não conhece, é como se fosse a FUVEST no Rio de Janeiro. É muito forte este vestibular no Rio de Janeiro. Quando se adiciona cal viva, que é o óxido de cálcio, a água, há uma liberação de calor devida à reação que você vê aí. Ou seja, você tem aqui um óxido de cálcio. Quando você tem um óxido, você olha o elemento que está junto com o oxigênio. Se for da família 1A ou 2A, tem um óxido básico, que reagindo com água formará uma base. A base, logicamente, do elemento correspondente. Neste caso, o exercício deixa claro que haverá energia liberada, portanto, é uma reação exotérmica. A pergunta lá no final é: quanto vale X na equação? Ou seja, qual é a energia que está sendo liberada? Ele não está perguntando o ΔH, então você não tem que colocar o símbolo negativo. Ele está perguntando o valor da energia liberada. Apenas então o módulo é o que nos interessa. Como é que eu calculo a energia liberada? Você tem que se lembrar que você vai calcular o ΔH da reação e vai dar menos alguma coisa. Essa alguma coisa é a energia liberada. Temos então que tomar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Temos apenas um produto, que é o hidróxido de cálcio. Sua entalpia é menos 235,8. Menos a entalpia dos reagentes. Os reagentes são água e óxido de cálcio. As entalpias foram dadas também no exercício, basta somá-las e obteremos menos 220,2. Por que eu não multipliquei ninguém por 2 ou por 3? Porque não haviam coeficientes diferentes de 1. Todo mundo era 1 mol. Então, eu deixei as entalpias como estavam. Aí, então, uma vez que eu já sei a entalpia dos produtos e a dos reagentes, eu faço a dos produtos menos a dos reagentes. Veja que haverá um encontro de sinais aqui. Ficarei com menos 235,8 mais 220,2 e eu vou obter menos 15,6. Menos 15,6 quilocalorias. Portanto, a resposta é a letra A. Como o ΔH é menos 15,6, eu concluo que X vale 15,6, pois 15,6 quilocaloria é a energia liberada nesta reação por mol de metano queimado. Resposta, letra A. O segundo exercício é do vestibular da UEL. Considere a reação de combustão de 440 gramas de propano nas condições ambientes, 25 graus e 1 atmosfera, com liberação de 22.200 quilojoules de energia, para se obter 1.110 quilojoules de energia. Nas condições mencionadas, a massa de propano em gramas deve ser qual? Bom, gente, está na cara que é uma regra de 3. 440 gramas de propano liberam 22.200 kJ. Se eu quero obter
não mais 22.200 kJ, mas 1.110 kJ, quanto devo usar de propano? É proporcional, então cai em regra de 3. 440 libera 22.200 kJ de energia. Para obter 1.110, eu vou precisar de X gramas. Montando então a equação, né, você sabe, você pega assim, do jeito que está montada a regra de 3, e multiplica em X, porque é diretamente proporcional. 440 vezes 1.110 igual a 22.200 vezes X. Então, o 22.200 vai passar para o outro lado para isolar o X e resolver a equação. Como estamos multiplicando, vamos passar esse cara dividindo. Ficamos então com o resultado da multiplicação que acabamos de fazer aqui, que deu 488.400 dividido por 22.200, e isso vai dar 22 gramas. É só isso. O exercício aqui mal envolve química, apenas a matemática lá da 6ª série. Resposta à letra B. O terceiro da FEI, a combustão de 1 grama de gasolina. Olha aí, foi dada a suposta fórmula da gasolina, porque na realidade a gasolina é uma mistura onde o principal componente é esse cara que você vê aí, popularmente chamado de octano. Mas na verdade gasolina tem fórmula, porque gasolina é uma mistura. Vamos considerar que a gasolina fosse 100% esse cara aí, 100% octano. Então essa seria a fórmula da gasolina. 1 grama de gasolina queimada libera 11.170 calorias. Não mais em joule. Estamos dando aqui a energia em calorias. De acordo com a equação química que você vê aqui embaixo, tudo balanceado já para você. Não se assuste. Frações também são usadas como coeficientes. Veja, 1 mol de octano com 25 sobre 2, 12 mols e meio de oxigênio para produzir 8 mols de CO2 e 9 mols de água, mais a energia liberada. Reação exotérmica. O calor de combustão do isoctano é de... Às vezes a gente coloca um exercício aqui para corrigir o erro que é dado lá no vestibular onde ele foi apresentado. Quando a gente fala calor de combustão, a gente está falando do H de combustão. ΔH é necessário colocar sinal. Então, na verdade, o calor de combustão, sendo o ΔH, deveria ser menos alguma coisa, pois já sabemos que é uma reação exotérmica. Então, de cara a gente vê que nenhuma alternativa corresponde à resposta correta. Devemos então entender aqui que o cara está perguntando qual o valor da energia liberada. Isso é diferente de calor de combustão. Olha só, vamos calcular o ΔH. O enunciado fala que 1 grama de gasolina libera 11.170 calorias. Considerando esta a fórmula da substância queimada, então a massa de 1 mol, a massa molar, dá 114 gramas. Consequentemente, se 114 gramas é 1 mol, 1 grama de gasolina seriam quantos mols? Fazendo a regra de 3, obtemos aqui 0,0088 mols. Estamos longe de ter 1 mol. Então, agora falando em termos de energia liberada por mol, eu tenho a liberação de 11.170 calorias nessa quantidade de matéria. E para 1 mol seria quanto? Seria o nosso ΔH. O ΔH, então, fazendo as contas,
vai dar esse valor grandão aqui em caloria. Agora, se eu tomo o valor em caloria e divido por 1000, eu vou obter o resultado em quilocaloria. Este é o módulo do ΔH. Quando vamos até as alternativas, o valor que se encaixa nos nossos cálculos é o valor encontrado na letra C. Portanto, a resposta deste exercício é a letra C. Que esta aula tenha ajudado você a entender melhor a termoquímica. Continue conosco nesta playlist que ainda vai até a aula 20. Bom estudo para você.